lá de novo. Ana Lúcia. Estou postando lá no YouTube. Então, continuando, gente, aqui o texto, né, o que ele vai falar aqui? Não se sabe de que maneira isso impacta nas crianças, né, essa diminuição de filhos, né? Mas, sem dúvida, impacta de alguma forma, ok? Então, cogitamos isso, pois temos a tendência a estigmatizar as exceções. E filhos únicos são um bom exemplo disso, né? Como eu falei, foi uma coisa histórica que aconteceu, né? As famílias eram maiores no passado e começaram a diminuir. Então, isso foi um fenômeno que chamou a atenção dos cientistas, né? Porque, como ele faz aqui, nós costumamos estigmatizar as exceções, né? Então, muito tempo, em 1898, por exemplo, um dos pioneiros da psicologia infantil, o Stanley Hall, ele escreveu o quê? Que ser filho único por si só é uma doença. Então, olha aí a opinião meio senso comum dele, né, sobre esse assunto, né? Interessante, né? Como a ciência também, isso que eu estava falando de manhã, a ciência ela é feita de modas também, né? Então, a gente percebe hoje, por exemplo, qual é a moda, né? A moda é falar sobre o isolamento, né? Sobre o Covid, né? Tanto pela ciência quanto pela política, pela economia e etc, né? Mas ontem, assim, por exemplo, aconteceu algo interessante, né? Morreu um cara que eu gosto muito, foi o Moraes Moreira, né? Não sei se vocês conhecem ele, né? Ele toca MPB, foi dos Novos Baianos, e ele faleceu, não foi de Covid, ele faleceu de ataque cardíaco, né? Então, acho que alguns alunos já comentaram, né? Até, né? Tem gente aí que está morrendo não é de Covid, está morrendo de outras coisas, né? Também. Só que qual é o foco hoje, né? O foco é o Covid, tá? Então, a gente sabe que a vida ela é feita de modas, né? Então, até na ciência tem suas modas, tá? Então, Stanley Hall, ele hoje muita gente refuta, né, essa afirmação absurda dele. Mas os estudos sobre verrugas e moedas engolidas indicam que alguns ainda se deixam influenciar pelas ideias do Stanley Hall, né? Então, cientistas desvendaram algumas coisas sobre filhos únicos, pontos em que eles apresentam pequenas diferenças em relação às crianças que têm irmãos. Mas não se tratam de descobertas surpreendentes. É fato que, em média, filhos únicos têm um rendimento escolar um pouco melhor, tá? Possivelmente pela mesma razão que os irmãos mais velhos se saem melhor que os mais novos, tá? Então, antigamente, as famílias eram grandes, né? Então, você percebe até, quem tem família grande pode falar aí, né? Nem sempre a oportunidade é a mesma para todos os irmãos, né? Então, numa família grande, você vai ter, por exemplo, irmãos que vão se formar, né? Vão ter outras famílias que os irmãos não vão conseguir se formar, né? Por quê? Porque uma família grande é muito mais difícil de administrar, né, do que uma família pequena. E muitas vezes, né, devido a questões econômicas e etc., né, não dá para todos terem a mesma oportunidade, né? Agora, já na família que tem um filho, dois filhos, é mais fácil de você administrar, né? Então, isso é um fato, né? Um dado interessante, né? Até que eles colocam aqui que esses filhos únicos eles têm um rendimento escolar melhor, tá? E aí ele vai continuar aqui. Um estudo feito na Austrália mostrou que filhas únicas fazem 15 minutos a menos de atividades físicas por dia, o que reforça um estudo alemão que alega que o condicionamento físico de filhos únicos pequenos é ligeiramente inferior ao das demais crianças. Contudo, né, é importante também perceber que é importante ter, né, também companhia, né, gente? A gente está vendo até por esse isolamento aí, né? As pessoas que são sozinhas e etc. Né? E essa companhia ela influencia também no desenvolvimento da criança, né? Que foi o que esse estudo aqui da Austrália percebeu, né? Que crianças, filhos únicos, né, fazem menos atividades físicas por dia. Continuando o texto aqui, ele vai falar, mas não é essa a preocupação da sociedade em relação aos filhos únicos. O que nos intriga é, será que eles sabem se relacionar bem? Né? Então, eu faço essa pergunta para você, né? O que vocês percebem aí dentro da vivência de vocês, né? Que tem famílias grandes e pequenas.
Vocês acham que a pessoa que ela tem um irmão, ela se relaciona melhor do que, por exemplo, uma família que tem apenas um filho? O que é que vocês pensam, enquanto acadêmicos de psicologia? Professor, no meu ponto de vista aqui, ó, Uhum. eu sou filha única, mas eu tive convivência com meus primos. Mas assim, antes de eu vir pra cá, pra Pebas, eu vivi em Brasília e era eu e eu. Então, tipo assim, eu tive dificuldade de convivência. Tipo assim, de saber dividir as coisas. Aí, com o tempo, eu comecei a aprender, entendeu? A ver que tinha que ter aquela divisão, aquela sociabilidade. Mas não foi algo fácil. Acho assim, que o filho único, sim, tem dificuldade, sim, de se relacionar. Ainda mais a partir do momento que ele tem um crescimento, chega numa fase da idade que ele tem um crescimento, assim, tipo assim, dos 14 para cima, ele vai se tornar mais difícil ainda a sociabilidade com outro. Diferente do que tem irmão, porque ele já vai estar ali inserido naquela coisa de dividir, de ter que, tipo assim, eu tenho que me socializar com meu irmão, eu tenho que brincar com meu irmão. Diferente do filho único, que não tem isso. Certo. Obrigado, Beatriz, pela contribuição. Né? Todas as pessoas que eu conheço que são filhas únicas, eles são muito mais sociáveis, lógico. Mas só que, tipo, eles são pessoas que não gostam de dividir muito. Eu tiro isso pela minha mãe, que ela é filha única, e meus 3 melhores amigos, que também são filhos únicos. Eles são extremamente sociáveis, só que eles são pessoas que não sabem dividir. Então, a dificuldade é essa, a divisão. Porque você tem tudo pra você, entendeu? Aí quando você precisa dividir, você acha meio que difícil. Certo. Professor, o interessante quando a gente observa esse lado, nesse contexto, porque o motivo da sociabilidade ser mais fácil. Podemos analisar pela seguinte questão. Nesse contexto, quando está só ele, é claro que ele vai precisar se relacionar. Já entra aí a questão de como ele começa a se relacionar, a ser mais sociável. E quando começa a questão do dividir, claro que o ser humano, ele quer aquilo para si. E observamos isso. Ele acaba tendo essa dificuldade porque desde criança não inicia aí essa questão da partilha, do momento de compartilhar com o outro, porque tudo que ele tem é para ele. Então podemos observar e analisar esses dois lados aí. A sociabilidade pela necessidade do ser humano de ser realmente um ser sociável, isso influencia, e a questão da divisão porque eu, como ser humano, quero aquilo para mim, não tenho necessidade, cresço aí aprendendo que é tudo para mim, não preciso compartilhar, e quando eu chegar lá mais na frente, se houver essa necessidade, eu vou ter essa dificuldade. Certo, né? Então é isso também, Alessandra, obrigado pela contribuição. É que ele vai falar, né, que dependendo da fase de desenvolvimento, né, vai ter fases da nossa vida que a gente precisa, né, se relacionar, precisa ter esse contato e interação. Né? E lógico que isso também não são todos os casos, né, gente? Porque a gente está vendo aqui que são estudos de desenvolvimento, né? Então sempre tem aquele caso que foge um pouco à regra, né? E quando se fala de ser humano, temos sempre que lembrar que eu preciso observar o ser humano, o sujeito em si, dentro da sua subjetividade, para depois eu ver como eu posso enquadrar ele dentro de uma categoria. E eu lembro de uma aula anterior de um outro professor, quando ele disse, cuidado para você não estar taxando teorias em cima do sujeito, mas analisar em que contexto ele se encontra para poder ver como trabalhar essas teorias. Exatamente. É isso que a gente estava discutindo, só um instantinho, gente. É isso que a gente estava discutindo também de manhã, Alessandra, né? Entenda assim, são estudos de desenvolvimento. Eu vou te dar a mesma explicação que eu dei para o pessoal de manhã. Então, como é que se faz os estudos de desenvolvimento hoje em dia? Vou mostrar aqui uma coisa interessante, um filme, um cartaz de um filme aqui, para explicar melhor. Só um instantinho. Então, aqui, Boyhood, foi o mesmo que eu mostrei de manhã. Então, esse filme aqui, tá dando para vocês verem a imagem da capa dele. Aqui. Tá? Então, esse filme aqui, ele é interessante pelo seguinte,
ele conta a história desse garotinho aqui, né? E acompanha o crescimento dele por 12 anos, né? Da infância até a adolescência, né? Só que o detalhe interessante desse filme é que o diretor ele realmente levou 12 anos para fazer o filme, porque ele acompanhou o garotinho crescendo mesmo durante a filmagem. Tá dando para ver aqui a imagem dele, né? Aqui crescendo. Né? Então, Ele foi até premiado, né? Foi esse filme. Sim, ele é um filme muito bom. Eu acredito que ele foi premiado, sim. Tem umas premiações aí, né? Então, os estudos, né? Eu estou usando ele para tentar explicar, né? Então, os estudos, né, de desenvolvimento, eles são assim, gente. Eles são estudos que a gente chama de longitudinais e transversais. Não sei se o João, a Dani ou o Marcelo falaram sobre isso para vocês nas aulas. Então, o estudo ele vai ser acompanhar um determinado grupo de determinada idade durante algum tempo, né, que foi o que o diretor fez aqui, né, foi quase um estudo esse filme dele, né, ele acompanhou por 12 anos essa criança aqui, né, só que a história que foi diferente, né, que eles filmaram, tudo bem. E temos estudos transversais, né, que fazem cortes, né, e acompanham por menos tempo. Por exemplo, eu quero estudar adolescente, né, de várias idades, saber como é que é o desenvolvimento deles. Então, eu vou pegar, né, adolescente de 11, de 12, de 13, de 14, 15, vou formar grupos, né, e vou acompanhar eles por um mês. É um estudo transversal, entendeu? Eu acompanhei eles por pouco tempo, mas eu peguei várias idades, né, para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então, os estudos dentro da psicologia do desenvolvimento, eles são desse jeito, né? E eles são teorias, né? São estudos que jogam uma luz sobre aquilo, mas não quer dizer que em todo lugar vai acontecer dessa maneira, né? Que nem a Alessandra colocou aí. Deu para entender? Legal? E vejam esse filme aqui, né? Vejam ele, que ele é muito bom, assim, principalmente para quem está estudando psicologia do desenvolvimento, né? Ele é muito bom também. Procurem ele aí. É Boyhood da Infância à Juventude, não sei o nome em português, eu acho que é o mesmo. Né? Então, Professor, é sempre interessante a gente ressaltar a questão, a importância que é dos estudos longitudinais, e nós percebemos aí no dia que a gente estava fazendo a pesquisa, tanto sua quanto do João, sobre os artigos, encontrei alguns artigos que falam também aí da dificuldade que se tem para fazer esses estudos e o quanto eles são importantes e tem dificuldade, sim, de fazer, e a dificuldade que se tem para realizar cada um deles dentro do seu contexto que for definido. E aqui, principalmente aqui no Brasil, a demanda que a necessidade que se tem de estudos longitudinais. Eu achei bastante interessante o questionamento quando alguns artigos colocavam a questão, a necessidade que temos dessa nova geração de pesquisadores começar aí a colocar em prática essa questão dos estudos longitudinais nessa época da nossa atualidade. porque eles ajudam, entendeu? A esclarecer melhor o que está acontecendo na atualidade. Né? E a maioria dos estudos antigamente, eles eram estudos longitudinais. Então, se você for pegar o livro de psicologia de desenvolvimento, né, eu já dei aula de psicologia de desenvolvimento, então você vai ver que são pesquisas, por exemplo, de 2000, de 1900, são pesquisas um pouco antigas, porque como você está falando, já não se fazem mais tantos estudos assim como esse, e porque eles são difíceis de fazer. Né? Mas eles são importantes porque eles pegam uma população maior, tá entendendo? Não pega casos, né? Ele pega uma população maior e dá para entender melhor o desenvolvimento, né, de uma maneira geral, porque para a ciência, né, quanto mais gente você pesquisar, mais gente estudar, né, mais fácil vai ser para você atribuir uma causa e um efeito ou tentar explicar, né, determinada situação. Isso, exatamente. Então aqui, né, obrigado pelas contribuições de vocês. Então, aqui continuando, né? Será que realmente as crianças filhas únicas sabem se relacionar? Aí ele vai continuar falando aqui. Em nenhuma outra parte, essa questão recebe mais atenção do que na China, né? Que impõe o limite de um filho às famílias, que moram em áreas urbanas desde 1979. Apesar desta política, 42,7% das famílias chinesas hoje em dia têm 2 ou mais filhos.
Quando a política entrou em vigor, críticos argumentaram que um país de filhos únicos poderia destruir as características peculiares de uma nação inteira. E apesar de investigar a questão a fundo por 3 décadas, as pesquisas na China ainda não chegaram a nenhuma conclusão consensual. Né? Então, o estudo longitudinal, né, Alessandra, ele tem esse lado. Ele pode, né, esclarecer mais, né, alguma coisa, mas também pode ser que não esclareça. Tá? Sim, e pode trazer mais questionamentos ainda, né? Exatamente. Não. Então, Assim, ficou bem visível quando a gente estava fazendo, pelo menos para mim, Alessandra, que eu peguei alguns, eu achei bastante interessante e comecei a verificar alguns que falavam sobre os estudos, exatamente essas demandas, dessa dificuldade, e aí que eles traziam alguns questionamentos quando começava a fazer a pesquisa dos estudos longitudinais, e alguns, às vezes, até realmente pela dificuldade da pesquisa, ou que chegava exatamente isso, aos muitos questionamentos acabam desistindo das pesquisas. Ou então acontece, por exemplo, às vezes da pessoa que está estudando se mudar sem avisar, Exato. né? Acontece uma série de coisas, né? Nesse texto até tem um estudo longitudinal bacana, a gente vai ler. Então, continuando aqui, segundo o relatório, filhos únicos que estão entre o 6º e o 8º ano escolar são menos ansiosos e têm habilidades sociais, na China isso, né? E mais desenvolvidas. Tá? Porém, outro relatório afirma que no ensino médio verifica-se justamente o contrário, porque não estamos enxergando os fatos, os efeitos claramente. É surpreendente, já que a teoria de que ser um filho único destitui a criança de habilidades sociais tem muita lógica. A criança que cresce com irmãos tem a oportunidade de aprender com milhares de interações a se relacionar socialmente. Segundo essa teoria, o fato de ter irmãos deveria dar à criança uma grande vantagem na capacidade de se relacionar em comparação aos filhos únicos. Mas não dá. Ok? Aí ele vai ampliar mais aqui na frente. Talvez o erro esteja em supor que essas milhares de interações entre irmãos terão sempre um impacto positivo. Talvez o resultado não seja exatamente esse que, na verdade, aparece. As crianças aprendem muito mais aspectos negativos e somente alguns positivos em relação às habilidades sociais. Então, as habilidades sociais, hoje em dia, é um tema muito constante, né? Estava até falando na aula de manhã que hoje em dia, às vezes, até quando vão contratar um profissional, eles não olham nem mais tanto para o currículo dele ou para o histórico escolar, mas ele vai observar se o profissional ele tem habilidades sociais, inteligência emocional. Por exemplo, eu fiz uma vez um teste com uma faculdade lá em Rondônia, em que eles me aplicaram um teste para professor, né? Eles me aplicaram um teste psicológico de neuroticismo, né? E de habilidades sociais, que era para saber o quê, né? Se eu teria condição de me relacionar com os alunos, né? Porque nessa faculdade parece que tinha muito problema de professores que não sabiam se relacionar com os alunos. Né? Então, hoje em dia está sendo mais cobrado nessa questão da habilidade social, mas não significa, né, que isso vai ter um impacto positivo, né, que é isso que o texto está querendo dizer, né, porque as pessoas elas ficam fixadas muito mais nos aspectos negativos dos relacionamentos. E aí a gente vai ler aqui mais o texto e ele vai esclarecer isso mais lá na frente, por que acontece isso, tá? Então, ele vai começar aqui a falar dessa pesquisa aqui. A doutora Lauren Kramer, vice-reitora da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, busca o impossível, fazer com que irmãos e irmãs sejam mais amáveis uns com os outros. Ficou bem claro o que ela teria de enfrentar minutos depois de se reunir com os pais que haviam inscrito seus filhos no programa de 6 semanas de duração de Lauren. Qual era o programa dela? Mais diversão entre irmãos e irmãos. Que é um pouco parecido com o que a gente quer fazer aqui, né? Mas mais humilde. Então, estávamos sentados em sofás dispostos em um círculo em uma sala pequena, assistindo aos filhos deles por um circuito interno de televisão. Na sala ao lado, equipada com 7 câmeras ocultas, as crianças faziam atividades acompanhadas por universitários, alunos de Lauren. Quando eles começam, parece um trem desgovernado. É paralisante, comentou uma mãe sobre as brigas entre a filha de 5 anos e o filho de 6. Apesar de ser uma experiente psiquiatra que atende veteranos de guerras feridos, são
as intermináveis disputas entre os filhos, que ela descreve como sendo uma experiência difícil de enfrentar. Outra mãe suspirou, frustrada ao ver o filho de 7 anos provocar insistentemente a irmã de 4. Ele sabe o que dizer, mas não consegue ser gentil de forma alguma. Desabafou, com o olhar perdido por um instante, segurando uma lágrima. A mãe de gêmeas de 5 anos contou que, em geral, as duas se davam muito bem, mas, por algum motivo inexplicável, elas sempre brigavam enquanto o jantar era preparado. As famílias inscritas no programa de Laurie têm recursos e boa educação. Essa foi a população que ela pesquisou. Muitos dos pais pertencem ao corpo docente daquela universidade, e seus filhos frequentam os melhores colégios particulares da cidade. Pais preocupados, eles cercaram seus filhos com tudo que havia de melhor para garantir uma atmosfera positiva. Mas há um aspecto que não consegue controlar. Como fazer os irmãos se darem bem? E aí eu queria, né, escutar um pouco vocês, né, a galera que tem mais de um filho, né? Como é que vocês fazem, gente, né? Ou se vocês, né, tiveram irmãos, né? Como é que vocês faziam para se dar bem com os irmãos de vocês? Lá em casa foram só 13. Só 13? Somente. Era pau de briga, era na hora das refeições. Aí o pau quebrava, porque tava todo mundo junto. Imagino. Quando a minha irmã nasceu, eu Mas tentei matar ela. Sufocada. É É sério. muito. Eu perguntei pra minha mãe se eu botasse um travesseiro na cabeça dela, ela ia morrer. Minha mãe falou que sim, e eu tentei. E até hoje a gente não se dá muito bem, mas eu amo muito ela, eu juro. Tipo, as pessoas acham que eu sou, tá psicopata. Não é, eu amo minha irmã. Eu não sei o que aconteceu na época. Mas a gente vai ver, Thalita, que geralmente irmão se relaciona dessa maneira com o irmão mesmo, né? Só falta matar. Quem mais, gente? Eu tive 3 irmãos, e assim, é interessante, gostei muito desse texto, quando ele traz aí essa dificuldade no relacionamento que se tem, os irmãos enfrentam, mas quando a pesquisadora leva lá para o final, que o interessante não é a dificuldade do relacionamento que você tem, os atritos que você tem dentro do relacionamento, que isso existe em qualquer relacionamento, mas como você termina esse atrito. Ao final, como que fica esse atrito? Eu acho que isso a gente pode observar na nossa vida. Eu creio que cada um tem essa experiência, como você está pedindo aí. Irmão sempre tem briga, isso é real. Mas a diferença a gente pode observar exatamente esse contexto. Como que terminava essas nossas brigas? Ao resultado, o que findava nesse momento? Para nós, eu sempre percebi, assim, quando criança, aprendi, claro, meus pais na sua sabedoria, sempre, depois de uma briga, uma discussão, eles colocavam a gente sentado e conversavam com a gente. O que a gente podia aprender? Como que eu poderia aprender a me colocar no lugar do outro? Como que eu poderia, dependendo da briga, da situação, o que eles fariam conosco? Eles sempre colocavam nós para nos colocar um no lugar do outro, para auxiliar o outro. E sempre terminávamos aí, todo mundo abraçado, claro. Era aí uma punição por momento, mas eles faziam isso. Então, eu creio que o interessante é exatamente isso. Você aprender a lidar com essas situações, como você vai sair delas. Sim, Eu venho, Oi, professor, eu venho de uma casa de 6 irmãos. Assim, hoje eu vejo que minha mãe não sabia lidar com a situação quando vinha as encrencas, né, as intrigas. Apesar de não ter sido muitas, mas a visão que a gente tinha era tá puxando o saco do outro, tá defendendo o outro. Então sempre tinha, houve poucas, às vezes era atrito por brincadeiras. Enquanto mãe, eu tenho um casal, hoje o menino tem 17, a menina 14, e a gente vai pregando que é irmão, que se amam, que não podem brigar, que tem que ser amigos. Só que você falar isso e eles interiorizarem e viverem isso é outra coisa. Então, quando eram pequenos, que de repente eles tinham atrito, eu fazia essa onda do abraçar. Aí abraçar eles com raiva um do outro, não queriam. E como era o fato de ter que abraçar o outro quando você está zangado com o outro, é uma punição terrível. Então, para não chegar a esse ato de ter que abraçar, então eles tentavam meio que se entenderem, porque sabia que eu ia falar, né, que não pode brigar, abraça, beija seu irmão, pede desculpa.
Então, imagina, você tá ali com vontade de, né, trucidar o outro e você tem que ir lá beijar, abraçar e dizer que ama, se naquele momento o seu sentimento não tem nada a ver com isso. Há irmãos, por exemplo, eu que venho de uma casa de vários irmãos, a gente consegue ter afinidade com uns mais do que outros. Mais amigo, mais parceiro, a gente acaba se juntando. E com outros você tem essa ligação de irmãos, no caso eu que tenho vários, mas não é tão contra com... Vai ser diferente. O elo, amo a todos, a gente se ama muito, mas a gente percebe as afinidades com uns são maiores. Sim, obrigado pelo relato também, Vânia, né? E então, como a gente vai perceber, e ele vai esclarecer também no texto mais lá para frente, né? Ele vai falar que é importante esse relacionamento com os irmãos, talvez até mais do que a pessoa que é filha única, né? Porque por mais que essas experiências elas sejam negativas, né, com o passar do tempo, o texto vai falar, né, essas experiências negativas vai ajudar você a ter um vínculo maior com seu irmão, mesmo que você brigue, né? Lógico, não é uma regra isso, né? Porque tem irmãos que brigam e depois não se entendem, né? Mas a tendência, de acordo com o texto, é que os irmãos que brigam, lá na frente eles vão se entender melhor. Por quê? Porque eles, descarregaram, né, aquela tensão, brigaram e etc. Né? E acabou ali. Né? E é diferente, por exemplo, do filho único. Ele não tem com quem discutir, com quem brigar e com quem trabalhar esse lado emocional, né? Que a gente sabe que emoção não é só emoções boas, né? Como carinho, sentimento, mas às vezes a gente tem que trabalhar também esse lado, a raiva, a tristeza e etc. Né? Então é isso que ele vai falar mais lá na frente, lá no texto. Tá? Alguém mais teria algum comentário? Então, vamos voltar lá. Tá? Então, essa pesquisa da Laura é muito interessante. Né? Então, as famílias inscritas no programa de lá... já passei, né? Então vamos lá. A Marilyn Fletcher, que é coordenadora do programa de Lauren, né? É ela que atende as ligações dos pais interessados em inscrever os filhos no programa. E muitos estão extremamente nervosos ao ligar. Fico com pena deles, contou Marilyn. Eles vivem estressados. Para alguns, o estresse é menor, mas mesmo assim não sabe o que fazer. Todo dia há um episódio novo que tem de enfrentar. Uma mãe está levando os filhos para a escola e chegou a colocar no celular, no banco traseiro do carro, para que ouvisse a gritaria. Pode parecer que essas crianças eram problemáticas, mas Ashley e eu tínhamos assistido gravações das crianças em casa, registradas no mês anterior. Cada fita continha 30 minutos de gravação dos irmãos brincando lado a lado, sem a presença mediadora dos pais na sala. Nessas gravações, sem dúvida, havia um pouco de tensão, mas o que vimos nos pareceu melhor do que o esperado. Aí ela vai falar aqui: estudos observacionais constataram que irmãos com idades entre 3 e 7 anos entram em conflito em média 3,5 vezes por hora. Há briguinhas rápidas e outros mais longas, que somadas totalizam 10 minutos gastos com discussões a cada hora. Segundo a doutora Hilde, né, da Universidade de Waterloo, apenas um em cada 8 conflitos termina em um acordo ou reconciliação. Nas outras 7 vezes, os irmãos simplesmente se retiram, geralmente depois de a criança mais velha agredir ou intimidar a mais nova. Então, esses estudos, gente, eles nos indicam o quê? Né, que a tendência entre irmãos é o quê? É brigar, discutir, né, bastante, né, e raramente se reconciliar, né, raramente um pedir desculpas para os outros. Tá? E já aqui nesse outro estudo, a doutora Gani, né, de Geneseu, né, um campus especial da Universidade de Nova York, comparou como as crianças de 4 anos tratam os irmãos mais novos versus seus melhores amigos. E em sua amostragem, as crianças fizeram 7 vezes mais comentários negativos e controladores para os irmãos do que para os amigos. Dentro da experiência de vocês, o que vocês acham? Vocês, quando eram mais novos, né, tratavam melhor os colegas, né, os amigos fora de casa ou os irmãos? Ou como vocês observam, né, também nos filhos de vocês? Os amigos, só que eu não deixava ninguém falar mal da minha irmã, só eu podia falar. Interessante. Quem mais, Professor. gente? Professor.
Oi, tô escutando. É bom ouvir, é até assim, dá certo alívio ouvir isso, porque eu tenho um filho de 9 anos, né? E um filho de 3 meses. E quando meu filho menor chegou em casa, eu senti assim uma emoção muito grande do meu filho maior, né? Só que no decorrer desses 3 meses, eu percebo que ele fica assim um pouco de canto, achando que o menor tomou conta do pedaço, né? Hoje, eu vou comentar aqui que eu estou aqui no quarto e ele não está ouvindo, então não posso falar. Certo. Próximo. Hoje eu peguei o mais velho, né, de 9 anos, rolando na cama, em cima do menor, de 3 meses. E aí eu perguntei, o que está acontecendo, meu filho? Ele disse, não, mamãe, eu estou brincando. Eu não estou machucando ele, não. Mas de vez em quando assim, eu percebo que tem assim, um certo... Eu não sei como é que eu posso me expressar. Não é que ele está machucando, ele está ainda se adaptando, entendeu? Com o irmão mais novo. Então, eu percebo assim que tem uma certa rivalidade, sim, porque ele acabou que ele perdeu um pouco do espaço dele, né? E eu preciso trabalhar muito isso, porque é o mais velho, o primogênito, como ele fala, não, eu sou o primogênito, eu tenho meu espaço, esse banheiro é meu, esse quarto aqui tá pintado dessa cor, pô, pra mim. E aí eu vou precisar ter muita sabedoria para conduzir isso, né? Porque realmente existe mesmo essa rivalidade entre irmãos, mas precisa ser de uma forma saudável, né? E você vai encontrar vários estudos, né, sobre isso, sobre a relação, né, com os irmãos, né, também até da própria preparação, né, você vai encontrar livros infantis interessantes, né, contando a história, estou esperando o novo irmãozinho, né, que isso às vezes acontece também na clínica, né, essa não aceitação do novo membro e etc, né, tem crianças que sentem nesse sentido. Aí você pode estar encontrando também, né? Muito mais literatura sobre isso. Né? Mas o fato que no texto ele fala realmente nesse sentido, que esse ato dos irmãos se relacionar, brigar, etc., ajuda no lado emocional deles lá na frente. Né? É isso que esse texto aqui vai colocar. Faltam uns 5 minutos para terminar isso aqui. Vamos ler mais um pouco aqui. Então, continuando aqui, né? A Stephanie, pesquisadora escocesa, já encontrou resultados parecidos, né, ao entrevistar 90 crianças. Ela concluiu que as crianças não são incentivadas a agir de forma gentil com os irmãos, como são em relação aos seus amigos, pois os irmãos continuarão ao seu lado no dia seguinte, independentemente do que acontecer. Né? Então, é mais... Professor, Oi. sobre essa fala aí que os irmãos não são incentivados a agir de forma gentis com os irmãos, né? Agora há pouco eu ia falar, e aí era exatamente isso que eu tenho na minha família. Nós somos 6 irmãos e nós somos extremamente unidos. Desde que eu lembro da nossa convivência em casa, era muita união. Por quê? Vem todo o contexto, toda a história, né? A minha mãe, ela brigava muito com os irmãos dela, na infância dela. E ela, como ela era das mais novas, ela era mais discriminada, né? Os mais velhos faziam o que queriam. E ela dizia que isso não ia acontecer na família dela, com os filhos dela. E foi exatamente isso. Então, isso que ela passou na infância dela, na adolescência, ela não deixou que isso acontecesse com os filhos em casa. Então, assim, na verdade, a gente sempre se tratou muito bem. E ela não permitia, realmente, ela não permitia briga. E ela não permitia que os irmãos tratassem os outros de fora melhor do que o que tratassem os irmãos dentro de casa. Então, até hoje, nós somos, assim, extremamente unidos, todo mundo. E eu acho que vem muito disso, né? Do incentivo do adulto que está por perto. Não permitir que certas situações aconteçam. Que eu não tenho esse histórico, não tenho lembranças de briga com meus irmãos em casa. Eu tento, na minha lembrança, buscar algum atrito, eu não consigo. Muito pelo contrário, só união, sempre parceria. E nós somos 6, né? Então, assim, são os 4 primeiros, um depois do outro, a idade de diferença é 1 ano, né?
Aí os dois últimos já é 3, 4 anos de diferença, o outro já é 7 anos de diferença. Mas assim, a união entre os 6 é igual, não tem nenhuma diferença. Cada um com sua personalidade, mas a gente não tem esse tipo de atrito. Legal, bacana, Mauro. Obrigado pelo relato também. Né? E a gente estava discutindo isso de manhã também, né? A diferença de criação, né? Também pode ser isso. Né? Eu, por exemplo, tenho também um irmão que ele é mais velho do que eu, uns 7, 8 anos. E aí eu estava falando de manhã cedo, por exemplo, que a gente tinha uma casa em Mosqueiro, né? Que é uma praia assim que é próxima de Belém, e aí todas as férias a gente ia para lá. E aí tinha vezes, por exemplo, que eu ia com meu irmão sozinho, né? Porque ele já tinha 20, 21 anos, né? E a gente ficava esperando nossos pais, né? Irem, né? Que meu pai ainda trabalhava em julho, né? Uma parte. E aí eu tinha que obedecer a ele, né? Porque ele era o mais velho, né? E eu fui educado dessa maneira, né? De respeitar, né? Os mais velhos. Né? Mas nem todos os pais fazem isso, né? Tem alguns pais que tratam assim, de maneira igual aos irmãos. Né? E aí entra o que a gente chama dentro da psicologia de desenvolvimento os estilos de criação. Né? Você vai ter um estilo de criação que pode ser mais rígido, né? Com mais regras, e um estilo de criação mais progressivo, né? Que permite que o filho, né, faça coisas assim menos regradas. Tá? Então vai depender muito disso aí também, né, Maurício? Tá bom? E professor, tem Oi. que ter um professor, Oi, tem tô que ter um ouvindo. cuidado muito especial, né, com relação a essa demonstração do carinho, né, do cuidado pelos filhos, para a gente não estar privilegiando nenhum, um a mais que o outro. Eu percebo isso. Eu também sou filha lá em casa nós somos 15, e assim, às vezes a gente percebia, né, alguns privilégios e tudo. E até hoje a gente carrega algumas marcas. Fica, né, aquela coisa, você comia mais, você vestia as melhores roupas. Então, assim, é muito bacana, é interessante a gente também se atentar a isso quando a gente vai estar na educação dos filhos, né? Não está Sim. privilegiando nenhum, né, um mais que o outro. Isso na cabeça de uma criança deve ser uma bomba, né? Sim, é um pouco complicado de explicar. Mas tá terminando aqui, aí eu vou fechar, mas aí volta o teu comentário na próxima parte, aí que a gente dá uma comentada legal sobre isso, tá bom? Aí eu vou fechar aqui, vou dar um intervalozinho pra gente, né? E aí a gente retorna aqui para a terceira parte, a gente já fala um pouco mais sobre o trabalho também e ver o Medium, né? Para fazer um tutorial aí para a Vânia e para as outras pessoas que estão em dúvida. Tá, gente? Obrigado aí até agora pela atenção.